É sobre a namorada do Kash Patel. Sabe, o processo contra aquele podcaster de direita? Parece que o Kash Patel tá levando isso pro lado pessoal. Como ele vai influenciar o processo? O que está acontecendo com o Kash Patel e a namorada dele? E qual é o problema? Bem, isso faz parte do tema mais amplo que vamos discutir hoje, que é sobre a base popular do MAGA, a base conservadora, e especialmente a base de jovens ativistas do Partido Republicano, se revoltando abertamente contra a liderança do partido e contra o governo Trump por causa da influência israelense sobre Trump e sobre todas as pessoas dele, incluindo o diretor do FBI. Em dezembro de 2024, quando ele estava se humilhando diante de Israel para garantir sua indicação e confirmação como diretor do FBI, declarou em uma entrevista à Fox News que os Estados Unidos precisam priorizar Israel. Então, Kash Patel teve vários meses muito ruins como diretor do FBI. Meses historicamente ruins para um diretor do FBI. Tudo realmente começou em julho, quando o FBI assinou um memorando com o Departamento de Justiça concordando em não divulgar os arquivos de Epstein. Trump estava, obviamente, muito ansioso sobre o que poderia vir à tona nesses arquivos. Hoje, os democratas da Câmara divulgaram novos e-mails de Jeffrey Epstein, mostrando que Donald Trump aparentemente sabia que Epstein estava abusando de jovens mulheres. E lembre-se, Virginia Giuffre, que mais tarde morreu por suicídio, tem um novo livro que acusa Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro, de tê-la abusado brutalmente. Giuffre entrou em contato com Jeffrey Epstein pela primeira vez através do círculo de Donald Trump em Mar-a-Lago. Então Trump estava nervoso com isso. Kash Patel fraia os arquivos de Epstein. Mas Patel havia construído sua reputação entre a base do MAGA com a promessa de uma divulgação maciça. Os arquivos de Epstein, a lista completa de clientes, os arquivos de JFK e os documentos que exporiam o plano do Estado Profundo contra Donald Trump. Ele chegou a criar uma fundação chamada Fight with Kash, que supostamente travaria ações judiciais implacáveis contra todos os inimigos de Trump dentro do Estado Profundo. Então Orbis pensou, esses canalhas da FBI e da CIA, em melhor descobrir qual o JFK, eles vendem esse enorme sexo infantil. About this massive child sex trafficking network. And then Kash, in one of his first major moves, E então Kash, em um de seus primeiros grandes movimentos, encerra tudo junto com Pam Bondi, que disse ter em sua mesa os nomes de centenas de vítimas de Jeffrey Epstein. Desde 2019, Kash Patel vinha morando com um homem em Las Vegas, sob circunstâncias muito misteriosas. Mark Muldoon, um notório golpista de multipropriedades e doador republicano que vivia em uma comunidade fechada de alto padrão. Kash Patel mora na casa dele desde 2019. Eles viajaram juntos para a Escócia. Quando Patel começa a se destacar como uma figura importante no mundo de Trump, ele conhece uma jovem aspirante a cantora country, 20 anos mais nova que ele, Alexis Wilkins, que também trabalhava em um lugar chamado Prager-U, um veículo de propaganda pró-Israel, que se apresenta como um instituto de formação de liderança conservadora. E é dirigida, por isso pode parecer confuso agora, mas vai ajudar você a entender esses processos. Uma pessoa chamada Marissa Strait, que é uma ex-agente de inteligência israelense da Unidade 8200. Então Alexis Wilkins entra como influenciadora. De alguma forma, ela se conecta com Kash Patel. Quando ele se torna diretor do FBI, o relacionamento vem à tona, e ela ganha destaque ao lado dele, embora não sejam casados. Ela meio que se apresenta como sua parceira, ou é sua parceira. E a base online furiosa do movimento MAGA, América em primeiro lugar, começa a criar uma teoria que Alexis Wilkins é, na verdade, uma rival do Mossad. Ela é da Mossad porque, segundo eles, a Prager-U é uma fachada da inteligência israelense, levada até Kash Patel para manipulá-lo, obter os segredos da América e garantir que ele não divulgasse os arquivos de Epstein. Porque Jeffrey Epstein parece ter sido um agente da própria Mossad.
E há uma base sólida para considerar Jeffrey Epstein um agente da Mossad. Não sei sobre Alexis Wilkins. Achei essa teoria da conspiração engraçada e meio ilustrativa da raiva da direita com o fato de Trump ter se vendido completamente, e Kash Patel também, e por causa de Epstein. Aí fica ainda pior depois que Charlie Kirk é baleado. Charlie Kirk é baleado. Charlie Kirk is shot and Kash Patel is caught doing what he's E Kash Patel foi pego fazendo o que vem fazendo durante todo o seu mandato, saindo com a elite e festejando. Ele estava em um dos restaurantes mais exclusivos do Upper East Side, em Manhattan, chamado Rouse, quando Charlie Kirk foi baleado. Charlie Kirk supostamente era seu amigo de longa data. Do restaurante durante o jantar, Kash Patel tweetou: "O sujeito está sob custódia." O FBI afirmou que havia capturado o suspeito. Não sei por que ele o chamou de sujeito, logo de cara. Acabou que eles não o haviam capturado. Depois ele disse: "O sujeito foi liberado, sem fornecer mais informações." Normalmente, esse tipo de coisa seria tratado por porta-vozes do FBI em coletivas de imprensa, após uma análise muito cuidadosa. Mas Kash Patel está jantando e tweetando isso. Ele perde a confiança de muitas pessoas no FBI e na administração Trump. E a partir daí, as coisas só pioram. Um ex-agente do FBI chamado Kyle Serafin, um agente ultraconservador, alguém do lado MAGA, revela que Kash Patel vinha usando seu jato particular para sair em encontros com a namorada. Ele voou para Pensilvânia para vê-la cantar o hino nacional em um evento de luta profissional. E o que Kash Patel faz? Ele demite o veterano do FBI, que era responsável pela frota de jatos, usados em investigações de emergência. Por exemplo, quando uma criança desaparece. E então ele pressiona os sites de rastreamento de voos online que monitoram seu jato para pararem de rastreá-lo. Essa foi a resposta dele. Depois descobri que ele tem movido processos contra podcasters por meio do diretor de sua fundação, que também é seu advogado pessoal, Jesse Binnall. Então Kash Patel não está mirando no estado profundo. Ele está mirando em podcasters do movimento America First, como Elijah Schaffer, alguém que ajudou a moldar a narrativa pró-Trump durante a era Biden. Ele está indo atrás da própria base de apoio de Trump. Por quê? Porque fizeram piadas sobre a namorada dele ser uma Mossad honeypot. E por meio da presidente do escritório de advocacia de sua fundação, Alexis Wilkins, ele está processando essas pessoas. Elijah Schaffer, Kyle Serafin e alguém chamado Sam Parker em $5 milhões cada por insinuarem que ela é uma Mossad honeypot. Insinuating that she's a Mossad honeypot. And it's obviously coming from Kash Patel. So you have a top. E é obviamente algo vindo de Kash Patel. Então você tem um alto funcionário do governo, o principal responsável de Trump pelo FBI, basicamente essa enorme rede doméstica de polícia e inteligência, usando a namorada como intermediária para atacar podcasters de direita, que basicamente não têm dinheiro próprio, com processos gigantescos. É uma ameaça enorme, a primeira emenda nos Estados Unidos. E o processo contra Elijah Schaffer? Bem, sobre Elijah Schaffer, na verdade, um quarto dele está relacionado às suas opiniões pessoais sobre Israel e a influência israelense nos Estados Unidos. Então nem se trata da namorada dele, o que significa que estão levando isso além de uma disputa pessoal para uma disputa política sobre suas visões a respeito de Israel, processando pessoas apenas por serem críticas de Israel. E isso deveria ser um grande escândalo. É um grande escândalo dentro da base da direita e online. Mas a grande mídia dos Estados Unidos sabia sobre esses processos há muito tempo. Quero dizer, eles sabiam deles há dias. E se você procurar por qualquer reportagem sobre isso, basicamente é apenas pequenos trechos sem contexto que mal geraram qualquer conscientização. Só quando eu relatei isso em detalhes, fui até o advogado de Elijah Schaffer, por exemplo, fui até o advogado de Kash Patel e comecei a desenvolver o assunto, é que realmente explodiu no grande escândalo que é hoje. E isso contribui para o conflito, está ajudando a impulsionar o conflito que estamos vendo na direita sobre a influência israelense, o que está dividindo completamente a direita.
Sim, exatamente. Você está vendo Mark Levin e Ben Shapiro atacando Tucker Carlson e eles querem cancelá-lo. Por que isso? Sabe, Mark Levin decidiu não debater com Tucker Carlson na Tepusa. Por que isso? Se ele está preocupado, se tem um ponto a defender, por que não está tentando comunicar ou debater seu ponto de vista com Tucker Carlson? Well, it's for the same reason that these figures won't debate. Bem, é pelo mesmo motivo que essas figuras não querem debater comigo. Elas perderiam. Mark Levin seria exposto diante do que deveria ser sua própria base. Ele seria vaiado. O público estaria totalmente ao lado de Tucker Carlson. O outro motivo é que não deveria haver um debate. No mundo de Mark Levin e Ben Shapiro, organizações de direita como a Tepusa, ligadas à liderança do Partido Republicano e basicamente a conservadorismo SA, são controladas por seus doadores, pela classe de doadores, que é amplamente composta por bilionários sionistas, tanto judeus quanto cristãos. Portanto, não pode haver debate, porque se houvesse, algumas verdades inconvenientes poderiam escapar e começar a abrir os olhos da juventude conservadora, da base. The grassroots of the conservative youth. That's why it was so scandalous when Charlie. É por isso que foi tão escandaloso quando Charlie Kirk permitiu o debate entre o comediante Dave Smith e Josh Hammer, que é uma das principais vozes de Netanyahu na mídia dos Estados Unidos, na Tepusa em julho. Isso não era para ter acontecido. Nunca se tinha visto algo assim em organizações conservadoras. Então Tucker Carlson contou a Mark Levin em uma série de mensagens de texto, Mark Levin sendo outro dos principais propagandistas de Netanyahu na Fox News, que havia essa proposta de debate. E Mark Levin disse, eu nunca faria isso, você é repugnante. Tucker Carlson o chamou de covarde, o que ele é. E isso basicamente resolveu a questão. Não há debate. Não existe um mercado de ideias no qual a influência israelense será decidida dentro da direita. O que a equipe de Mark Levin pretende fazer não é atender às opiniões sobre o futuro do movimento conservador, os conservadores com menos de 40 anos. É exercer o poder da classe dos doadores, da classe dos bilionários sionistas, para encerrar esse debate. E foi exatamente isso que eles acabaram de fazer na Heritage Foundation, que é o think tank mais importante e influente ligado ao Partido Republicano. O presidente, Kevin Roberts, havia feito um apelo por um debate e defendido Tucker Carlson depois que ele recebeu Nick Fuentes. Então Kevin Roberts foi submetido a 2 horas de humilhação ritual nas mãos de sua equipe e ameaçado por doadores. Um deles chegou a ameaçar retirar o $500 mil. E isso dividiu o mais importante think tank do movimento conservador, com o presidente basicamente retratando tudo o que havia dito em defesa do debate e declarando que lamentava ter defendido Tucker Carlson. Está muito claro, na medida em que existe uma base conservadora, está muito claro para todos eles que a liderança é basicamente artificial, escolhida por doadores por meio de um processo antidemocrático e que perdeu toda a credibilidade. Mas a forma como o tipo de coalizão de George W. Bush, neoconservadora, republicano-liberal, como a coalizão de republicanos centristas, pró-guerra, Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levin, Dick Cheney, vai tentar reafirmar o controle é por meio de sua capacidade de impor o controle dos doadores. E nesse sentido, eles estão vencendo. Para pessoas como Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro, até mesmo Tucker Carlson, quem é a Tepusa? Eles realmente acham que esse movimento será o futuro do Partido Republicano? A TPUSA não é exatamente um movimento, mas eles conseguem organizar esses espetáculos no estilo Super Bowl porque tem muito dinheiro. Sem o Charlie Kirk como seu carismático porta-voz, eles realmente não têm nenhuma figura convincente diretamente ligada à organização. O que eles têm é uma série de aproveitadores gananciosos administrando um empreendimento altamente lucrativo, arrecadando montanhas de dinheiro sobre o legado de Charlie Kirk
e canalizando-o por meio de uma série de LLCs para ocultar os doadores ou esconder quanto estão pagando a si mesmos. Também através de uma série de organizações sem fins lucrativos fantasmas ou de fachada, sem funcionários, apenas para se pagarem salários exorbitantes. Quero dizer, isso já acontecia quando Charlie Kirk estava lá, mas agora eles são como um navio fantasma muito lucrativo. Eles colocaram a esposa de Charlie Kirk, Erica Kirk, como CEO para continuarem se beneficiando do nome dele. Mas em todos os grandes eventos, eles precisam lotar os assentos, trazendo personalidades MAGA altamente influentes e famosas. Seja J.D. Vance, ou mais recentemente, Eric e Laura Trump. Quem mais eles já trouxeram? Glenn Beck. E é isso que eles precisam fazer para encher os lugares, o que justifica seus próprios salários, porque parece que estão fazendo algo importante. Vale dizer que esses eventos realmente registram muitas pessoas para o Partido Republicano, mas nenhum desses palestrantes se compara a Tucker Carlson. Quando Tucker Carlson está no palco, é garantido que o evento vai lotar e gerar muita mídia. E é por isso que, por mais controverso que Tucker Carlson seja, a Tepusa precisa mantê-lo por perto. E para Tucker Carlson, não importa o quão controverso ele queira ser, ou quantos ataques precise suportar, ele basicamente pode dizer o que quiser e ainda manter credibilidade como um grande influenciador conservador que está impulsionando o Partido Republicano, desde que mantenha essa conexão com a Tepusa. Então Tucker Carlson vai discursar no grande evento da Tepusa em dezembro, e acho que isso será algo marcante, porque haverá muitos ataques vindo em sua direção. Tem havido muita pressão para que retirem o convite dele. Mas será que ele continuará participando dos eventos deles em 2026? Essa é a questão. E eu sei que há pressão de alguns dos capítulos locais da Tepusa para cancelar Tucker Carlson, vinda de alguns presidentes de capítulos mais sionistas que estão mais sob o controle da facção pró-Israel. Pro-Israel faction. How do they see J.D. Vance, Max? Como eles veem o J.D. Vance, Max? Porque tivemos o J.D. Vance falando na Tepusa, e um dos jovens na plateia perguntou: por que estamos apoiando Israel se eles não são tão gentis conosco e querem controlar a política externa dos Estados Unidos? Qual é o sentido de apoiar Israel? Ele tentou responder de forma política, mas depois vimos os sionistas atacando J.D. Vance. Então, quem é o J.D. Vance para Israel? E o que eles realmente sentem em relação a ele? Who's J.D. Vance to Israel and how do they feel really about it? Well, the context here is that Bem, o contexto aqui é que nesses eventos da Tepusa, jovens membros dos Groypers, o movimento que segue Nick Fuentes, que é anti-Israel sob uma perspectiva America First e também bastante antissemita, além de religiosamente sectário, tem infiltrado o público com seus integrantes e desafiado essas personalidades de grande destaque, incluindo Eric Trump. Um deles perguntou a Eric Trump: seu pai basicamente está recebendo 230 milhões de dólares em propina de Israel. Como você pode se chamar de America First? E a resposta de Eric Trump, ou de Glenn Beck, ou de J.D. Vance foi patética. Eles obviamente não são apaixonados pela causa pró-Israel. Sentem-se constrangidos. Não estão acostumados a esse tipo de pergunta, porque nunca as recebem na Fox News. E J.D. Vance assustou a elite sionista, que vem controlando o Partido Republicano nessas questões, com suas respostas a um jovem Groyper, que lhe perguntou sobre a limpeza étnica em Gaza, e disse: os judeus não são nossos aliados. Ele nem sequer contestou a ideia de limpeza étnica em Gaza. J.D. Vance não é pessoalmente muito apaixonado por Israel. Isso ficou claro quando ele foi a Israel como uma espécie de babá, tentando manter o ímpeto para fazer cumprir o cessar-fogo que Trump havia iniciado. J.D. Vance não beijou o muro. Desta vez ele não foi ao Muro das Lamentações. Ele acabou entrando em conflito com o Knesset israelense, que aprovou uma resolução pedindo a anexação da Cisjordânia. E J.D. Vance a chamou de estúpida.
But at the same time, look at who's pulling J.D. Vance's. Mas ao mesmo tempo, veja quem está puxando as cordas de J.D. Vance. É a máfia do PayPal, Peter Thiel e esses magnatas da tecnologia sionistas que ajudaram a impulsionar sua carreira. E ele tem esses articuladores dentro do Partido Republicano que são extremamente pró-Israel, como Arthur Schwartz. Então, para que lado J.D. Vance vai? Não há como traçar um caminho do meio. J.D. Vance tentou se vender como um tipo de moderador, alguém realista em política externa. Mas não há como traçar um caminho do meio no Partido Republicano de hoje. Não com o peso do poder nas mãos desses doadores sionistas como Sheldon Adelson, Bernard Marcus e Ike Perlmutter. Na questão do Irã, ou na questão Israel-Palestina, não existe terreno intermediário possível. Ou você está totalmente com eles, ou é Tucker Carlson e totalmente contra eles. E Tucker Carlson, aliás, é amigo de J.D. Vance. Isso é de conhecimento público. Então, se J.D. Vance tentar seguir qualquer caminho em direção a uma solução de 2 estados, ou algo que pareça moderado, os sionistas o verão como inimigo e tentarão impedi-lo de conquistar a indicação de 2028. Esse é o ângulo de Marco Rubio. Marco Rubio está completamente com eles. Ele é uma criatura do lobby pró-Israel, e sua carreira foi financiada e impulsionada por Paul Singer. Paul Singer é basicamente seu cafetão, o capitalista abutre da Elliott Capital Management, que é ferozmente pró-Israel. Então Marco Rubio levará essa classe de doadores com ele contra J.D. Vance, a menos que J.D. Vance simplesmente se curve e obedeça. Como você vê o papel de Tulsi Gabbard? Sabemos que ela estava tentando avaliar o caso Epstein, ou talvez a situação do Charlie Kirk, mas foi ignorada. Há alguma diferença aí? De fora parece que há algumas divisões, algumas diferenças dentro do governo Trump. Como você vê a diferença entre Kash Patel e Tulsi Gabbard? Well, Tulsi Gabbard doesn't have any influence. Bem, Tulsi Gabbard não tem nenhuma influência. Quero dizer, ela é mantida fora das reuniões. Ela foi excluída dos principais informes sobre o programa nuclear do Irã durante a preparação para a guerra de 12 dias, que Trump agora reconhece ter autorizado pessoalmente. Depois que Rubio, que preside o Conselho de Segurança Nacional, o dirige e é o secretário de Estado, disse que não, que Israel agiu de forma unilateral. Trump agora disse que não, que nós autorizamos Israel a fazer isso. Aliás, venham negociar conosco. E Tulsi Gabbard foi mantida fora de todas as reuniões importantes. Ela é a diretora de inteligência nacional. Pelo que vejo, ela foi usada. Ela foi usada para fazer campanha por Trump como ex-democrata, para dizer eu vi o mal do Partido Democrata e Donald Trump está certo. Ela é uma pessoa carismática, com uma presença marcante e um histórico impressionante. Commanding presence and an impressive background. And now that she's in the administration, there's very little she can. E agora que ela faz parte do governo, há muito pouco que possa fazer para contrariar as engrenagens da máquina de guerra neoconservadora, que agora tem o maior e mais avançado porta-aviões dos Estados Unidos, o USS Gerald Ford, no Caribe, pronto para atacar a Venezuela. Tulsi Gabbard desempenhou um papel importante em ajudar a desencadear essa demonstração militar de força por meio de uma operação de engano de inteligência. Thalia, que considero ser a mentira das armas de destruição em massa da guerra de Trump contra a Venezuela. Ela declarou que Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela, estava de fato comandando essa quadrilha venezuelana, em grande parte derrotada, o Trem de Aragua, e a estava usando para invadir os Estados Unidos por meio da invasão de migrantes. Essa foi a narrativa de Trump durante a campanha, e é a base da designação do governo Trump de Nicolás Maduro e do governo venezuelano como narcoterroristas, o que justifica essa guerra. Tulsi Gabbard contradisse um relatório de inteligência dos Estados Unidos que havia sido desclassificado, o qual concluiu que Maduro não tinha ligação com o Trem de Aragua e não estava envolvido com o grupo. Na verdade, suas forças de segurança vinham combatendo-o, e ela demitiu os 2 oficiais ou pesquisadores de inteligência dos Estados Unidos que redigiram esse relatório, a fim de abrir caminho para essa falsa designação da Venezuela como narcoterrorista.
o que está servindo de justificativa para o assassinato de pessoas em barcos de pesca no Caribe e pode em breve ser usado como justificativa para ataques dentro da Venezuela. Portanto, trata-se de alguém que se opôs pessoalmente ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela, criticou as sanções dos Estados Unidos contra o país e ganhou notoriedade ao condenar as ameaças dos Estados Unidos contra o Irã e a guerra conduzida pelos Estados, Arábia Saudita e Reino Unido no Iêmen. Agora, ela voltou atrás em tudo o que já disse para ocupar esse cargo sob Trump, no qual é mantida fora de reuniões importantes. E isso, para mim, parece muito sem princípios. Seems very unprincipled.